Amém, igreja? Então, nós não podemos viver só do pão. Temos que viver muito mais da vida espiritual. E por que o teu pastor diz que temos que viver muito mais da vida espiritual? Olha o que ele disse em Mateus 7, 24. O que ele disse às nossas vidas, aos nossos corações. Mateus 7, 24. Estamos? Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Isto quer dizer o quê? Que nós temos que escutar e praticar. Amém, igreja? E ele diz, é semelhante ao homem o quê? Ao homem o quê? Prudente. Diz, guarde essa palavra prudente, porque vamos trabalhar em cima desta palavra agora, prudente, a qual você está lendo aí na tua Bíblia. Então diz que é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, igreja? Então, temos que aprender que a cada dia temos que ser aqui na face desta terra o quê? Prudentes. Amém, igreja? Pastor, quer dizer que se eu me alimentar da palavra de Deus, eu sou prudente? Claro. Pastor, se eu não me alimentar então da palavra de Deus, você não é prudente. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele passa a ser o quê? Prudente. Amém, igreja? Então, quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu busco o melhor para a minha vida. Amém, igreja? Eu me afasto do mal, não ando em más companhias, refreio a minha língua, coloco a obra de Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Eu coloco-a para não dar e não haver o quê? Escândalos. Concordo com o púlpito da igreja, porque se eu não concordar com o púlpito da igreja, eu tenho batido inclusive nisto, amados, eu estou em pecado diante de Deus, porque eu estou em rebeldia, e Deus, amados, não aprova a rebeldia. A rebeldia não é de Deus. A rebeldia de quem é? É do maligno. Amém, igreja? É do maligno. Você sabe que Satanás, ele perdeu o direito de ser um querubim. Por quê? Porque ele quis ser maior do que quem? Do que Deus. Ele quis ser maior do que Deus. E Deus não permite isso. Então, amados, por isso é que o mundo está virado, meu amado, trocando o certo por errado, dando ouvidos a mentiras do inimigo das nossas almas. O mundo está virado. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo, amados, 19, diz a palavra do nosso Pai assim: ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Por quê? Porque não estão o quê? Atentos às minhas palavras e rejeitam o quê? A minha lei. Amém, igreja? Então, a palavra do Senhor mostra, meu amado, eleito, escolhido do Senhor, que quando eu não estou atento aos pensamentos de Deus, não dou ouvidos à sua palavra, eu passo a ser o quê? Insensato. Eu passo a ser insensato. Por isso é que eu tenho que dar ouvidos à palavra de Deus. O mundo está virado, amados, dando ouvidos ao inimigo das nossas almas. Por quê? Porque não dá ouvidos aos pensamentos de Deus, à palavra de
Deus aqui na face desta terra. Rejeita a palavra do nosso Pai. Por isso é que em Lucas 2, versículo 35, diz a palavra do nosso Pai. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos, o quê? Corações. Ora, por que muitas vezes, amados, nós vemos que acontece tantas coisas com tantas pessoas aqui na face desta terra? Por que vemos muitas vezes, amados, sabe, acontecerem muitas coisas nos ministérios? Por quê? Porque é o próprio Deus, amados, que faz com que as pessoas, meu amado, possam manifestar o seu coração. Por quê? Eu não conheço o coração de ninguém. Você não conhece o coração de ninguém. Deus conhece. Então Deus faz o quê? Através da espada, ele diz que ele transpassará também a própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ora, quer dizer que Deus pega uma espada então e enfia na alma da pessoa? É justamente o que Deus faz. Talvez você me pergunte, mas pastor, como pode? Então, Deus pega com a sua espada então de aço e enfia na alma da pessoa e mata a pessoa então? Não, amados. Esta espada que Deus enfia na alma é a espada de 2 gumes. Que espada é essa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, muitas pessoas não gostam que se toque, meu amado, em alguns assuntos que a Bíblia manda tocar, que a Bíblia manda relatar. E começam a dizer assim: a mensagem hoje, sabe, irmã? Sabe, irmão? A mensagem hoje que o pastor trouxe foi uma verdadeira espada, hein? Você já deve ter ouvido isso. Foi uma verdadeira espada. O pastor foi muito duro hoje com a mensagem que ele trouxe. Não precisava tocar nesses assuntos. Ora, a Bíblia, meu amado, diz que a palavra de Deus, ela é como a espada de 2 gumes. E que ela veio para cortar, para discernir os pensamentos. Acabamos de ler que o próprio Deus, ele com a espada, ele fere a alma, para quê? Para que as intenções do coração se manifestem. Ora, volto eu a dizer, eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração, você não conhece o coração do irmão que senta ao teu lado, você não conhece o coração do teu vizinho, mas Deus muitas vezes permite certas coisas para que o coração, amados, possa demonstrar quem é quem aqui na face desta terra. Por isso é que em Hebreus 4, versículo 12, diz o que? A palavra do nosso Pai às nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e intenções do coração. Veja, voltamos de novo aonde? Aos pensamentos. Você se lembra? Eu mandei você guardar ainda agora a palavra pensamentos. Por quê? Porque é do coração, amados, é que procedem os bons e os maus desígnios. É do coração que procedem os pensamentos. Ora, se o teu coração for bom, ele só terá coisas boas para poder produzir aqui na face desta terra. Amém, igreja? Mas se não for bom, o teu coração vai produzir coisas más. Por isso que nós vemos, às vezes, as pessoas, amados, que fazem isto, fazem aquilo, mentem e, sabe, olha,
fazem coisas do arco da velha. Por quê? Porque o Senhor mesmo faz com que eles demonstrem o que está dentro dos seus corações. O Senhor mesmo faz. Por isso é que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, amados. Ela tanto corta para baixo, como corta para cima também. Não tem como o homem escapar. Por isso é que Jesus disse lá em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Aleluia. Mateus 15, 19. Estamos, Elias? Mateus 15, 19. Aleluia. Oh, Deus seja louvado. Oh, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, é Mateus 15, 19, amados? É, Mateus 15, 19. Hebreus 4, Mateus 15, 19, é isso? Oh, Jesus. Mateus 15, 19. Vamos lá então em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, é isso? 15, 19. Diz assim, então, a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações. Porque do coração procedem. Amém, igreja? Os maus o quê? Pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Amém, igreja? Então, eleito, o Senhor está dizendo que é do coração. Amém? É do coração. Então, quando isto sai, amados, do coração, por que do coração procedem, então, os maus pensamentos? Por quê? Morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Por quê? Em Lucas, no capítulo 2, versículo 35, o Senhor explica muito bem isto, quando nós acabamos de ler ainda lá em cima. Porque é uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem o quê? Os pensamentos de muitos, o quê? Corações. Então, quando a palavra é dita, faz com que o ser humano se manifeste. Ou o seu coração se inclina para as coisas boas de Deus, ou manifesta as obras do inimigo das nossas almas, meu amado. Não tem por onde correr. Mas é a palavra que faz isto. É a palavra que se manifesta. E isso, amados, não se pode aprender numa faculdade. Isso se aprende onde é explanada o quê? A palavra de Deus. Com quê? Com zelo, com autoridade, com compromisso com Deus, e não compromisso com os homens, para agradar. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Amém, igreja? Então a pessoa muitas vezes diz, eu não gostei hoje da mensagem, a mensagem foi uma espada, mas a mensagem ela é uma espada. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma espada. Muitas vezes é o próprio homem que torce um pouco a palavra do nosso Pai e traz aquilo que é da sua cabeça. Para quê? Para agradar a homens. Mas a palavra do Senhor, ela é uma espada. A palavra do Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra do Senhor é para consertar as nossas vidas. Para isso é que ela foi enviada. Amém, igreja?
Então, em 1